Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje quem vai desenvolver o estudo da nossa manhã é o Adriano. Ele vai falar sobre o tema reconciliação, reconciliar-se com os adversários. Mas antes disso, nós vamos pedir para o Altamiro fazer uma página, a nossa meditação inicial, antes de iniciar a palestra. Bom dia a todos. Vamos iniciar os trabalhos aqui lendo do livro de Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A página A Porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Está em João 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que as ovelhas reconheçam a porta da redenção, com discernimento imprescindível que lhes guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das imagens do caminho. Daí, concluímos que a cultura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre de ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto a saídas justas em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinada pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhe é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos, enobrece. Esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, Emmanuel nos lembra aqui, que não basta sermos aquela ovelha, como ele diz aqui, com mansidão e ternura, para atingir o reino divino. Temos que seguir as orientações de Cristo, e os exemplos que ele deixou. Porque, na realidade, Cristo não escreveu nada, não deixou nada aqui, físico para a gente, mas deixou, através dos seus exemplos, das suas atitudes, o caminho a ser seguido e a porta por onde a gente deverá passar. Então, cabe a nós seguirmos sempre esse caminho, lembrando que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual, que aqui estamos só de passagem, e que quando a gente vem para cá, a gente se propõe a fazer determinadas coisas, E quando chegamos aqui, temos aquela visão, de um mundo diferente das matérias e tal, e a gente acaba deixando o nosso caminho, deixando aquilo que nós comprometemos lá no mundo espiritual. Então, que possamos cada vez mais estar focados em tudo aquilo que viemos aqui e das nossas promessas lá no mundo espiritual. Então, vamos elevar nosso pensamento até Jesus, dizendo assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, derramai sobre nós o Teu amor, a Tua paz, a Tua luz. Que essa luz possa iluminar nossa mente e nossos corações. Que essa luz possa iluminar o nosso caminho, na nossa caminhada evolutiva. Pedimos, Senhor, por caridade, que tire de dentro de nós todos os sentimentos de ódio, raiva e rancor.
e seja colocado em seu lugar só o amor, a caridade e o perdão, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra ao nosso amigo Adriano, né, que vai fazer o estudo da noite. Bom dia. Bom, algumas pessoas eu já estou mais acostumado a ver das vezes que eu estive aqui. Outras pessoas talvez não tanto, né? Mas meu nome é Adriano. Hoje eu vim trazer um tema para a gente, né? Porque a gente tem que se incluir. Vim trazer um tema para a gente que é muito importante para a nossa caminhada, para a nossa evolução, para a gente chegar ao nosso objetivo, né? Que é chegar ao nosso limite máximo de perfeição. E é sobre reconciliar com os adversários. Antes de eu iniciar, eu geralmente quando eu venho aqui eu também costumo falar isso. Eu gosto bastante da participação de vocês. Então assim, se vocês tiverem colocações, dúvidas, lógico, se eu souber, eu vou respondê-las, senão eu me comprometo a buscar e trazer depois. Mas eu gosto muito da participação de vocês. Então sintam-se à vontade para participarem, para levantar a mão, perguntar, dar alguma opinião, fazer alguma colocação. Eu gosto dessa participação e, na verdade, em um determinado momento, eu até vou pedir a participação de vocês. Então sintam-se à vontade. Bom, o nosso tema da manhã, reconciliar com os adversários, foi retirado, se baseia, na verdade, de um versículo, né, de uma passagem de Jesus, que faz parte do Sermão da Montanha, e está lá em Mateus, registrado em Mateus, capítulo 5, no versículo 25, e fala exatamente isso: concilia-te depressa com seu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Interessante, né? Na verdade, assim, a gente pode fazer algumas analogias aqui, né? Que é o que vai se estender sobre o nosso tema da manhã. Então, está pedindo aqui para a gente se conciliar, né? Reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos no caminho com ele. O que seria estar nesse caminho com ele, né? Enquanto nós estamos próximos, enquanto nós estamos aqui encarnados, enquanto a gente está convivendo aqui, a gente vive em lei de sociedade. Se nós vivemos em lei de sociedade, nós estamos em contato com uma série de pessoas, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, né? Nosso dia a dia é repleto de pessoas ao nosso redor. Então, quando ele fala reconciliar com os adversários, são várias pessoas, né? A gente ainda está num processo de evolução, então são várias pessoas que estão no caminho com a gente, que estão ali no dia a dia. Né? Então, enquanto estás no caminho com ele, é isso. Não precisa esperar. Enquanto a gente está aqui nessa caminhada de evolução, é esse momento que a gente tem que aproveitar. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Aí eu grifei a palavra juiz ali, né, de amarelo ali. Será o que seria esse juiz para nós aqui, interpretando um pouco, né? Esse juiz, na verdade, eu posso dizer que é a minha consciência, onde está gravada a lei de Deus, né? Aqui, na minha consciência, está gravado tudo que é o certo, o que eu devo fazer, o que eu devo procurar para seguir o caminho de evolução, e está registrado também o que está em desacordo com isso, ou seja, as coisas que eu não deveria fazer. Então, a regra, né, o juiz aí, na verdade, seria essa lei natural que está gravada na nossa consciência e que pode nos cobrar, né, porque o juiz ele dá a sentença, né, ele determina. E o juiz te entrega ao oficial. O que seria esse oficial? Na verdade, o oficial aqui é que vai fazer cumprir o que o juiz determinou. E nada mais é, no nosso caso aqui, trazendo para a nossa realidade da doutrina espírita, é a lei de causa e efeito. Então nós vamos sofrer, vamos dizer assim, as consequências daquilo que nós não fizermos. Então, quando a gente for entregue ao oficial, é justamente a lei de causa e efeito. E que te lancem na prisão. O que seria essa prisão? São as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, as dívidas que nós angariamos
e que acabam nos prendendo de alguma forma, né? Porque se nós temos débitos, se nós adquirimos débitos, a gente não evolui, a gente não cresce, não caminhamos, e aí com isso a gente fica preso. Então aqui é basicamente uma analogia do que foi dito na época, né? Do que foi escrito, na verdade, como diz nosso amigo aqui, Jesus não escreveu nada, mas foi o que foi registrado na época. E é uma boa reflexão para o nosso tema de hoje. Só que antes de eu iniciar com as considerações, vou trazer um videozinho, até de certa forma para descontrair um pouco, mas que dá bastante conteúdo para a gente, para o nosso tema da manhã. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, o povo é gente chata, é no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse. Sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! Onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Pra realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham, Qualquer coisa mesmo? aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro, assim, não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. O que me fazer subir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Ah, onde eu anoto, então. Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro, aquela secretária do meu chefe também ela não suporta, eu também quero que você suma com ela, tá? Para minha família, tá? A família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão, principalmente, se ela tá bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Ué, já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca, Pedro Antônio, outra fada? que fada. Sua morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestir o paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não, nem bem de Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa para essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra eu morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para assumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa, me acorda. Não, acorda. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, uma lista aqui com o nome. O meu nome que é assobiado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista, eu te amo muito. Não, calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. O seu Pereira agora. Ai, nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na mesma encarnação, senão não ia dar conta, não. Qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Tem que saber tudo o quê? O que você pode fazer? Vai trabalhar. E hoje é do dia, eu tô descansando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, que saco. Você acha que agora o quê? Me passo de Darth Vader? Interessante, né? Então hoje exatamente nós vamos falar sobre isso. A gente viu ali no vídeo que a pessoa, né, queria que todos os problemas, todas as pessoas que fossem de certa forma desafeto dele, que tinha alguma coisa contra, né, ou seja, seus adversários sumissem da vida dele.
E aí a gente vê que se isso acontecer, né, nossa vida, de uma certa forma, perde um pouco de sentido, porque nós viemos aqui, os principais objetivos, além de progredir, é nos reconciliarmos com os nossos adversários, com aquelas pessoas que são objeto de nossa evolução. Então, ali no vídeo, falou que a vida dele perdeu sentido. Então ele podia ir embora, porque se ele veio aqui para aprender, e um dos principais formas de aprender é justamente lidar com essas pessoas, né? Então hoje nós vamos falar sobre algo que nos desafia todos os dias, que é a convivência com pessoas que nos magoam ou que discordam de nós. E como o Evangelho nos ensina a buscar a reconciliação. Porque assim, não é muito fácil, né? A gente fala assim, parece que é super fácil, né? Mas não é muito fácil. Vocês me desculpem se ficar bebendo água recorrente, é porque eu acabei de sair de uma rinite, senão... Então vamos lá. Na visão espírita, todos somos espíritos em aprendizado. Sabemos que estamos aqui encarnados, né? Temos várias encarnações, várias oportunidades, e isso aqui para nós, estar encarnados, é uma escola. Nós precisamos aprender. Como diz ali no vídeo, a gente não está aqui a passeio, né? Nós estamos aqui para progredir, para caminhar. Então, todos somos espíritos em aprendizado. Lembrando também da escala espírita, né? Sabemos que todos os espíritos estão num determinado nível, né? Existem nuances ali, mas a gente vai caminhando, progredindo. Às vezes a gente dá uns, né, deslizes e tal, tem que reparar alguma coisa que a gente fez, mas nosso objetivo é sempre caminhar para frente em linha reta. Mas estamos sempre aprendendo. E os conflitos e desentendimentos fazem parte do nosso progresso, que é o que está demonstrado ali no vídeo. Se esses conflitos e esses desentendimentos não existissem na nossa vida, seria mais difícil, né? Porque a gente aprende com os erros, a gente aprende com as dificuldades. Então, nós não devemos, assim, querer nos livrar dessas coisas. A gente precisa saber lidar com elas. É diferente. Porque como que a gente vai progredir se a gente não tiver algo para nos impulsionar, né? Então, isso é na visão, né, na visão espírita. Alguém discorda? Acho que não. Olha, eu fiquei 20 anos sem conversar com meu irmão mais velho. Perto dele morrer, voltamos a conversar, eu fiquei ajudando ele, ele estava numa situação muito difícil. E ficamos bem no finalzinho. Mas eu achei melhor ficar quietinho no meu canto do que... Aí, eu como espírito comecei a vida errada, como posso fazer? Foi 20 anos sem falar com ele. Sim. Mas aconteceu mesmo. mesmo. Muito difícil, e eu também por não aceitar a maneira que ele era, o jeito que ele era. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas nessa manhã. Mas essas coisas acontecem, né? Acontecem nas famílias, acontecem no ambiente de trabalho, acontecem nos círculos de amizade, né? Quantas pessoas deixam de ser amigas, ficam sem falar por anos, por algum problema, por algum desentendimento. Essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas, aí aqui tem uma pergunta. Para você, o que é um adversário? Alguém poderia colaborar? O que é um adversário? Quando eu falo assim, adversário. Porque o nosso tema é reconciliar com os adversários. Alguém tem alguma? Para mim é que ele não teve, ou ela não tem ainda o desentendimento que eu tenho. Então é meu adversário. Ok. Saber suportar aquilo, né? Ok. Dando a oportunidade da gente fazer algo por ele, por ela, eficaz. Para mim a direção é isso, porque já pensou na condição do planeta Terra se não houvesse essa diferença? Sim. Tem que existir. Verdade. Né? Para estudar a doutrina, o Evangelho, e saber como lidar. E eu amo sofrer, porque o sofrimento que me trouxe aqui. Sim. Na doutrina espírita. É. Na doutrina espírita eu me
O sofrimento nos faz procurar, né? E, consequentemente, nos faz progredir. Alguém mais tem alguma opinião do que seria, do que acha, do que é um adversário? Porque, assim, quando a gente fala em adversário, muitas pessoas acabam ligando diretamente a inimigo, né? Inimigo. Nossos adversários, nesse caso aqui, não são necessariamente os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram muito mal. Não é bem isso. E o que a gente poderia dizer que são os nossos adversários? Ele não é necessariamente um inimigo, alguém que quer o nosso mal. Porque às vezes não, né? Às vezes a gente se desentende com pessoas que são nossas amigas. Então não é um inimigo, mas por uma circunstância, num determinado momento, alguma coisa que aconteceu, que ele se tornou um adversário. Alguma coisa não deu certo numa relação, né? Seja de amizade, seja de trabalho, seja na família. Então, um adversário é qualquer pessoa que por suas ações ou palavras nos causa dor, desentendimento ou dificuldade. E aqui é interessante colocar ali ações e palavras, né? Nós podemos ferir as pessoas tanto por alguma coisa que a gente faça e a pessoa não goste, mas também podemos ofender as pessoas, né? Falar algo que não devia, falar sem pensar, né? Nós precisamos muito pensar para falar as coisas. E, de uma certa forma, nós somos um pouco impulsivos. Nós falamos o que nos vem à mente, à cabeça. Mas nós devemos filtrar as coisas que nós devemos falar. E pensar, eu realmente preciso falar isso? Qual é o benefício que isso vai causar? Mas nós, infelizmente, não paramos para refletir sobre isso e, quando pensamos, já falamos. Então, às vezes, uma simples palavra pode minar uma amizade que existia, né, uma relação de trabalho, ou mesmo dentro da família. Porque a gente sabe que dentro da família, de uma certa forma, acreditamos na reencarnação, e aonde estão nossos principais adversários? Geralmente dentro da nossa família. Graças a Deus a gente esquece, né? Esquece do que aconteceu na vida anterior ou nas vidas anteriores, porque senão ficaria muito mais difícil esse processo. Mas geralmente nossos principais adversários de outras vidas estão dentro da nossa família. E aí existem também os da vida atual, né? Que daí são as relações que a gente constrói quando estamos aqui encarnados. Então, só para deixar claro, né, que o adversário, então, não necessariamente é uma pessoa que queira nosso mal. Às vezes ele pode nos ofender ou nos magoar, ou nós podemos fazer isso com ele também, mesmo às vezes sem que haja conscientemente uma intenção. E aí a gente traz aqui, né, para exemplificar um pouco, uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá no capítulo 4 do Evangelho, item 6. Isso significa que a paz interior começa quando buscamos a reconciliação. Então isso aqui começa a vir a nossa necessidade, ou seja, o ato já aconteceu, né, o fato em si, alguém já ficou magoado, alguém já ofendeu, alguém já ficou magoado, e aí com isso houve essa instituição do adversário, né? Eu não falo mais com ele me magoou, né? E aí acontece então que há uma necessidade de reconciliação. Então, quando a gente traz uma das bem-aventuranças dos pacíficos, é porque justamente isso significa que essa paz que a gente... Porque quando a gente ofende alguém ou a gente é ofendido de alguma forma, parece que alguma coisa nos incomoda. A gente não tem uma paz interna. É lógico que existem várias coisas, né? Eu posso estar em desentendimento com uma, com outra, com várias pessoas. Mas isso de alguma forma tira a nossa paz. Então, quando a gente pega esse item e a gente vê que isso significa que a paz anterior começa quando buscamos a reconciliação, é porque eu já não estou pensando só no ato ruim, só no que me causou mal, e sim o que eu poderia fazer, ou como eu poderia me comportar para que isso se transformasse. O que eu poderia fazer para que eu não sentisse mais isso?
E isso é cada um de nós, porque enquanto eu fico esperando a iniciativa do outro, o outro pode estar fazendo a mesma coisa. Então, um fica esperando o outro, né? Então, a gente precisa tentar, por isso assim, o que a gente está falando aqui hoje, nada do que a gente está falando aqui hoje é fácil, né? Fazer, é muito fácil fazer. Não, mas nós precisamos a cada dia ir refletindo e tentando buscar essas formas, essas maneiras, pensar diferente, né? E aí sim a gente vai estar tentando buscar essa reconciliação e deixarmos de lado os sentimentos negativos. Porque os sentimentos negativos nos corroem. E a gente sabe que a gente está sendo influenciado pelos Espíritos praticamente a todo momento, né? Tem uma pergunta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em resposta, que se os Espíritos nos influenciam, de ordinário eles quase nos dirigem, né? Então, assim, os Espíritos estão a todo momento nos influenciando. E se nós ficamos com esses sentimentos, nutrindo esses sentimentos negativos, consequentemente estaremos atraindo espíritos na mesma sintonia. E aí aquilo que a gente deveria buscar, que seria ir de encontro a uma reconciliação, nós vamos estar nos afastando mais ainda, porque aqueles que estão na mesma sintonia vão estar a nos influenciar, e aí a iniciativa, como eu disse, não vai ocorrer, nem de um lado, nem de outro. Mas isso é de cada um, né? Então, eu preciso fazer, eu preciso refletir, eu preciso tentar me transformar. Mas por que vocês acham que os conflitos surgem? Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia? Eu vou trazer aqui no próximo slide mais ou menos três motivos principais, vamos dizer assim, mas talvez vocês tenham outros. Divergência de ideias. Quem falou? Desculpa, não vi, estava vendo nada. Qual é o seu nome? Márcia. Certíssimo. E no mundo atual, então, na atualidade, isso tem sido muito presente no nosso dia a dia, né? Divergência de ideias, mas o quê? Alguém? São tantos. Mas... A gente não relevava eles a lei, sabiam que a gente também era. Sim. A gente tem que pôr de perfeição que nós não somos. A gente não compreende que o outro também não é perfeito, né? A gente exige a perfeição do outro, né? A gente pode falhar, o outro não. Ok, mais alguém? Claro. Bom, eu trouxe 3 aqui, mas se vocês pensarem em mais algum aí e quiserem trazer, também pode trazer. Diferença de caráter e evolução moral. Como eu comentei, nós estamos aqui encarnados e cada um que está aqui está num nível de evolução, né? Está num momento da caminhada. De uma certa forma, boa parte da população do planeta é de espíritos imperfeitos, né? Pela natureza do nosso planeta ainda, que está em né? Vai se transformar em um mundo de regeneração. Mas, de uma certa forma, quase todos que estão aqui, a grande parte, somos de espíritos imperfeitos. Então, mas mesmo dentro de espíritos imperfeitos, ainda existem nuances, né? A gente vê que sem prova disso é o nosso dia a dia. A gente vê que tem pessoas que já estão no nível de entendimento, de um nível de bondade um pouco mais elevado e outros não. Exatamente, existem gradações, nuances, né? Mas existem essas diferenças. Justamente por existirem essas gradações, as diferenças existem de uma certa forma. Diferença de caráter e evolução moral. Cada espírito está em um nível de aprendizado diferente. Nem todos pensam ou agem como nós. E é aquilo que nós comentamos. Geralmente a gente quer que as pessoas, nós queremos impor a nossa vontade, nós queremos impor a nossa ideia. O outro tem que pensar como eu penso. Se ele não pensa como eu penso, aí eu já entro em desentendimento, aí entra em discussão, né? E quantos momentos da vida isso não ocorre? Eu falo que, de certa forma, isso está muito presente no nosso dia hoje. E aí eu não coloquei aqui, mas aí eu trago uma palavra que para mim é base de todas as relações, né? Que quando a gente fala do respeito. Então assim, nós precisamos respeitar a opinião do próximo, a forma dele pensar. O fato dele pensar diferente de mim
eu preciso respeitar. Mas a gente geralmente age, né? A gente reage, né? A gente ataca. Mas eu preciso entender que o outro pensa de uma forma diferente de mim e eu respeitar isso. E principalmente num país como a gente está hoje, que existem, né, diferenças de ideias, num âmbito geral, vamos dizer assim, a gente vê aí em redes sociais as pessoas se atacando, um porque coloca uma opinião ou que a sua ideia, ou o que pensa, o outro já vem logo atacando e xingando. Então, assim, hoje em dia está mais difícil ainda, porque não é só o tete-a-tete, né? Não é só o presencial. Tem a discussão e as desavenças, desentendimentos, os adversários virtuais, os haters, né? Ou seja, você não pode falar mais nada na internet ou alguma coisa assim que pense, é lógico, né? Se for uma coisa ofensiva, você não deveria colocar. Eu acho que assim, a gente deve colocar aquilo que a gente posta, o que nós pensamos, porque a gente pode se expressar, é liberdade de expressão, nós podemos nos expressar. É lógico, com respeito, né? Volto na palavra, o respeito. E as pessoas que não concordarem com aquilo, também respeitar, porque é aquela forma que a pessoa pensa, né? Conversar é uma coisa, atacar é outra, né? Então, diferença de caráter de evolução moral, e isso está muito presente no nosso dia a dia. Provas e expiações pessoais, né? E aí a gente já não está falando, teoricamente, só da vida atual, né? Cada um traz as lições a aprender. Às vezes enfrentamos pessoas difíceis para aprender paciência, humildade e tolerância. E aí aqui eu volto falando, por exemplo, do exemplo da família. Então, geralmente nós temos ali um membro familiar, que às vezes a gente tem uns desentendimentos. Gente, se pode até ser que seja o motivo, vamos dizer assim, conhecido, seja da vida atual. Mas muito provavelmente esse já é um irmão nosso, né? De outras vidas, de outras caminhadas. E nós estamos ali justamente para naquele momento nos reconciliarmos e às vezes não conseguimos, né? Mas nós precisamos nos esforçar para isso, porque geralmente naquele âmbito ali é o âmbito mais propício, porque a convivência é maior, né? Então quando nós estamos com nossos amigos, um se desentende com o outro, cada um vai para a sua casa e depois talvez no outro dia já esteja resolvida a questão, né, de alguma forma. Mas na família, a gente está ali, todo dia, todo momento. Então, qual melhor oportunidade nós temos de reconciliarmos com os nossos adversários de vidas anteriores, se não no âmbito familiar? Então, é esse segundo exemplo, quando nós falamos, segunda forma, né, de como se criam esses desentendimentos, de provas e expiações pessoais. E aí, o terceiro, reflexo de nossas imperfeições, que nós já falamos. Estamos ainda no estágio ali, de uma certa forma, de espíritos imperfeitos. Então, nós temos vários vícios, né? Nós nutrimos raiva, nós somos cheios de orgulho, né? Ciúme pode nos fazer reagir mal. Então, qualquer dessas coisas, qualquer fato, qualquer atitude que fira que atinja desses vícios que eu tenho, eu vou reagir negativamente. Então, foram 3 principais, que de uma certa forma engloba todos os acontecimentos que regem, né, o nosso dia a dia e a nossa vida. E aí a gente já vai entrar numa parte, porque assim, se os desentendimentos ocorrem, o que eu preciso fazer para voltar, né, para me reconciliar? Então aqui eu trouxe um trecho também lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 11, e tem 3, e que já começa a falar do perdão. Então assim, aqui diz que a verdadeira caridade consiste em perdoar sempre e nunca guardar ressentimentos. Então aqui ele já está mostrando para nós a importância do perdão nesse processo de reconciliação com os adversários. Aí a gente volta, né? Nossa, mas perdoar é tão difícil, né? Dependendo do que aconteceu. É lógico que existem também, sim, gradações também, né? Desculpa, qual é o seu nome? Marli. Que a Marli falou para nós da gradação
dos níveis de espíritos, mas existem também gradações ali. Às vezes eu tenho uma discussão, né, dois amigos. Ali um deu uma opinião, o outro deu uma opinião, e aí na hora ali meio que se desentenderam. Mas foi só naquele momento, depois já estão bem, já estão se abraçando, né? Então, assim, existem também gradações, né? Nos atos, no que a gente sente. Porque às vezes uma coisa pode me afetar ali naquele momento, mas, na verdade eu não me senti ofendido. Mas no primeiro momento talvez sim. Às vezes um momento de reflexão é o suficiente já para eu extirpar aquilo. E aí vira aquela paz interior que eu comentei lá atrás. Às vezes pega a gente no momento já está fragilizado. Exato. Exatamente. Às vezes a gente já não está num dia bom. Aí vem alguém falar uma palavra. É o suficiente para eu me desentender com aquela pessoa naquele momento. Mas aí às vezes no outro dia, às vezes a pessoa não falou nada. Né? Eu que reagi de forma... eu fui reativo porque eu já não estava bem. Então, olha a importância da gente prestar atenção nos detalhes e nas pequenas coisas, porque boa parte das vezes desses desafetos a gente acaba gerando por coisas pequenas, e que se a gente refletir, o outro às vezes nem está sabendo, gente, mas por que ele está chateado comigo? Porque eu senti chateado, eu me senti ofendido. Mas como diz a nossa amiga Marli, às vezes nós estávamos num dia bem, um dia bom. E aí por isso que eu me senti daquela forma. E às vezes não é aquilo. Vou contar uma passagem rápida. Sim. Diz que no aeroporto, uma moça esperando para embarcar, aí ela resolveu comprar um pacote de biscoito e uma revista. E rapidamente voltou, sentou-se do lado do rapaz. O rapaz estava ali, mas ela nem prestou atenção. Ela começou a olhar a revista, daqui a pouco ela olhou, o rapaz estava comendo biscoito, assim na mesinha, lá na frente. Aí ela olhou indignada para ele, falou que falta de educação, comendo o meu biscoito, e foi. Aí ela tirou o biscoito, ele tirou, e foi indo, daqui a pouco deu um momento de ir para embarcar. Ela pegou o pacote de biscoito, saiu, já tinha pouquinho de biscoito. Quando ela foi caminhando a embarcar, ela pensando tanto mal do rapaz, quando ela ia embarcar, ela vai pegar na bolsa e está o pacote de biscoito. Pois é, o dela estava cheinho, fechado, né? Ela estava comendo o biscoito do outro e achando que o outro estava comendo o biscoito dela. Eu conheço essa história, é verdade. Olha só o quanto de coisa que ela nutriu naquele momento, sendo que a outra pessoa estava totalmente alheia. Muito pelo contrário, a outra pessoa ainda nem falou nada, né? Quanta energia negativa. Exatamente, ela própria gerou para ela. Então, assim... Ia embarcar em uma nave diferente, ela não viu mais o rapaz. Ela ficou com aquilo no coração. Pois é. Então, a gente tem ressentimento. Tem que trabalhar em cima dele, praticando bem. Exatamente. Concorda que o outro rapaz poderia ter reagido? E aí, senhora, está comendo meu biscoito aqui? Mas não, ele ficou quieto. Né? Então, assim, realmente existem acontecimentos e acontecimentos na nossa vida. E a gente precisa justamente ir prestando atenção em cada uma delas para ver se pequenas coisas, nós não estamos dando muita importância para pequenas coisas. Coisas que podem ser relevadas, né? Só... Exato, todos os dias. Só nessas reflexões, só nisso a gente já vai tirar uma boa carga de coisa negativa do nosso interior, né? E aí, lógico, existem as outras coisas. Mas se a gente puder ir eliminando essas mais simplesinhas, já é um começo, gente. Já é um começo para a nossa paz interior ali que a gente viu, né? Então aqui já estamos falando da importância realmente do perdão. Perdoar não significa concordar com o erro do outro ou esquecer a dor que sentimos. Perdoar é libertar nosso próprio coração do peso da mágoa. Então é eu ficar ali me remoendo, né? E quando eu já não tenho esse sentimento, já é um perdão.
porque aquilo não me fere mais. Né? Quando eu não me fere mais aquele fato, eu vou me esquecer do fato? Não, porque só se eu perder a memória. A memória está ali gravada, o fato está gravado, mas o que o fato gerou em mim, de mágoa, de ressentimento, eu não sinto mais. Isso é o perdão, verdadeiramente. Falar que perdoou, mas continuar nutrindo esse sentimento interior, aí alguma coisa ainda precisa ser feita. Então, lá no capítulo 11, item 4 do Evangelho, perdoai sempre. A vossa própria felicidade depende do perdão que concederdes. Então, enquanto eu fico esperando o outro, eu vou estar em sofrimento de alguma forma. Porque eu vou continuar nutrindo todo esse sentimento, toda essa carga negativa dentro de mim. Se o outro não aceita o perdão, aí, desde que aquilo ali, perdoar é libertar nosso próprio coração do peso da mágoa. Se você já conseguiu fazer isso internamente e já não sente mais isso, se o outro continuar nutrindo alguma coisa, é ele. Mas você já está tranquilo, já está em paz. Porque sempre existem dois lados, né? Às vezes os dois lados estão ressentidos. Pode acontecer de um lado só se sentir ofendido e o outro não. Pode acontecer dos dois lados se sentirem ofendidos. Mas é exercício individual de cada um. E sempre procurando a reconciliação. Porque, assim, primeiros passos precisam ser dados. E a gente vai falar isso também. Aí agora eu vou pedir para vocês fazerem um exercício breve, tá? Com vocês. Fechem os olhos de vocês por alguns segundos e pensem em alguém que os magoou. Alguém que magoou vocês. Mentalmente desejem que essa pessoa seja feliz e que seus caminhos sejam iluminados. Por alguns segundos. Gente, esse já é um exercício. Mas talvez não tenha sido sincero. Mas eu já me predispus a desejar algo de bom para alguém que me fez mal, ou que me chateou, ou que me magoou. São esses pequenos exercícios, esses pequenos gestos que vão fazer com que de passo em passo a gente alcance que a gente busque essa reconciliação. Nós não falamos lá atrás de buscarmos, nós precisamos dar primeiros passos, nós precisamos fazer alguns gestos, algumas iniciativas, que seja da nossa parte. Porque, voltando, enquanto eu estiver esperando o outro, eu vou estar com a minha paz interior comprometida. Porque eu estou esperando o outro, eu estou guardando ainda aquilo ali dentro de mim, né? Então, esse simples gesto já é um ato de reconciliação interior, porque eu já começo a abrir a porta. Não teve a nossa página aqui hoje, na porta? Né? Jesus falou, eu sou a porta. Então, nesse momento que a gente pode refletir, a gente pode tentar fazer esses exercícios todos os dias. Lógico que nossa vida é corrida, a gente acaba se esquecendo das coisas. Mas a gente pode fazer esse exercício todo dia, lá antes de nós dormirmos, assim, poxa, quem que eu senti mágoa hoje? Eu, de certa forma, nutri um ressentimento, alguma coisa assim, algum sentimento ruim. O que eu posso, né? Aí, fechar os olhos ali, desejar que ela seja feliz. É difícil. Mas nós precisamos começar a fazer esse exercício para a gente mudar a nossa mente, para nós desconectarmos a nossa mente do negativismo e do mal que nos foi gerado. Reconciliação não é apenas perdoar, mas também buscar harmonizar relações. Então, o reconciliar vai além do perdoar. É necessário perdão? Sim, mas vai além do perdoar também. Porque eu até coloquei essa imagem aqui, que é como se fosse uma terceira pessoa, né, suportando as outras duas mãos. E o reconciliar é isso também. Porque às vezes nós podemos estar numa situação em que mais de uma pessoa está envolvida.
mais de 2 pessoas, né? E aí, às vezes, um grupo de amigos que discutiram entre si, todo mundo deixou de ser amigo, né? Ficou aquela confusão total, todo mundo aquela confusão total. Mas talvez um ali tenha conseguido já de alguma forma tirar isso que ficou dentro dele e ser o agente de reconciliação com os outros. Então, reconciliar também é buscar harmonizar relações, promover. Então, assim, poxa, se eu já consegui chegar num estágio de que eu não sinto mais aquilo para aquele amigo que eu discuti e o outro lá, meu amigo também, que estava na discussão, poxa, por que eu não posso promover que os dois se reconciliem também, que os dois estejam de bem um com o outro? Então, eu preciso ser mais proativo. É lógico que só de eu ter me tirado isso do meu coração já é uma grande coisa, mas o reconciliar, eu vou levar isso adiante. Eu não vou deixar só para mim. Eu quero que o outro sinta a mesma coisa que eu senti já estando em paz. Então, reconciliar é mais do que perdoar, né? E aí aqui nós temos algumas sugestões práticas para isso. Ou seja, um diálogo sincero e respeitoso, falar calmamente, ouvir o outro sem interromper. Quantos de nós interrompendo as pessoas, nós não temos paciência para ouvir o outro falar? Não temos. Então o outro começa a falar, não terminou, não chegou nem no meio da frase, a gente já está interrompendo a pessoa, impondo as nossas ideias. Voltando lá a palavrinha respeito, né? Então o respeito também está aí, em esperar os outros a falar e respeitar o tempo dele, né? Falar calmamente, ouvir sem interromper. Evitar julgamentos, né? Cada um tem seu momento de aprendizado, que nós falamos das nuances, cada um está num degrau evolutivo. Por mais que, de uma certa forma, todos sejamos imperfeitos, cada um tem um tempo, tem o seu momento. Às vezes, naquele dia, ele não foi receptivo. Se a gente deixar de lado e não tentar novamente, às vezes, num outro dia, a pessoa está mais receptiva. Nós não somos a mesma... Assim, nós não somos o mesmo espírito, mas não estamos na mesma vibração todos os dias. Tem dias que nós estamos melhor, tem dias que nós estamos mais para baixo. Então, isso também influencia nas relações. Então, se a gente tentar uma vez e deixar de lado, lavar as mãos, né, então a gente não vai estar fazendo o nosso papel. Então, esse evitar julgamento é justamente entender que cada um está num momento, né? E atos de bondade. Pequenos gestos podem reconstruir laços e suavizar conflitos. Pequenos gestos, gente, às vezes, para 2 pessoas que se desentenderam, uma para outra, um sorriso faz a diferença. Um sorriso é a porta que se abriu para que alguma coisa seja diferente. Mas não, a gente nem quer nem olhar para a cara do outro, né? Então, vamos tentar fazer esse papel de sempre sermos o agente da iniciativa e não esperar o outro. E eu trouxe também um trechinho do capítulo 11, item 5 do Evangelho: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Isso aqui, né, parece fácil, mas não é, né? Fazer bem aos que vos odeiam. Mas vamos caminhando. Quais seriam esses benefícios, né, dessa reconciliação que a gente busca? Só benefícios, mas resumindo aqui, para quem reconcilia, né, para aquele que é o agente de iniciativa, né, para quem teve a iniciativa, é justamente a paz interior que nós estamos comentando, né? Nós nos sentimos melhor. Quando a gente consegue tirar isso da gente, é um alívio, é como se tivesse saído um peso das nossas costas, porque aquilo já não nos prejudica mais, já não nos afeta mais. Então, olha só o benefício da reconciliação: paz interior, redução do sofrimento. Quantas pessoas aí ficam, né? Teve o exemplo do nosso amigo que ele falou que ficou vários anos, tal. Cada um tem seus motivos, gente, não estamos julgando ninguém, tá bom? Mas olha só o quanto tempo, né? Então, assim, não poderíamos tentar nos esforçarmos para a redução desse sofrimento, porque é um sofrimento. Por mais que a gente ache que talvez não, que eu estar distanciado seja melhor para mim, será que é? Então, redução do sofrimento e crescimento moral, porque com essas atitudes nós vamos somando coisas, somando virtudes para o nosso espírito,
E aí, consequentemente, a gente está auxiliando, né, contribuindo para o nosso crescimento moral. E para os adversários, é a oportunidade de aprender também. Por quê? Porque se o outro, né, a outra parte viu, poxa, esse fulano teve, né, a nobreza de me perdoar, é um ponto de reflexão para outra pessoa. Então, é a oportunidade de aprendizado para o outro também. Poxa, ele teve esse ato e eu não tive essa capacidade, né, de tomar a atitude, dar o primeiro passo, tomar a iniciativa. Oi? Exato. Então, olha só, por isso que eu falei aqui que a reconciliação vai além do perdoar. Ela pode, né, extrapolar esses limites, vamos dizer assim. E aí a gente traz aqui o nosso maior exemplo, né? Jesus como modelo de reconciliação. E olha só que interessante, eu trouxe a imagem daqui também, Jesus lá crucificado. E o que uma das frases que Jesus disse? Neste momento, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha o maior exemplo de reconciliação. Jesus, depois que tinha passado por tudo que ele passou, estava na cruz, sendo crucificado, e ele trouxe o quê? Um exemplo de amor incondicional. Ele, em momento algum, falou, puna essas pessoas, nada disso. Muito pelo contrário. Falou muito pelo contrário. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí ele trouxe justamente esse amor incondicional, mesmo diante da injustiça que ele tinha passado, né? Que ele tinha sofrido. Para refletirmos. É fácil? Não é fácil. Como nós falamos, tudo isso que nós falamos aqui hoje são coisas que acontecem na nossa vida, é o nosso dia a dia. Todos os dias nós temos esses fatos, essas circunstâncias de desentendimento, seja em qualquer âmbito, né, como eu falei, de trabalho, de família, de amigos. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas nos aproxima de Deus e fortalece o nosso espírito. Ou seja, à medida que nós vamos conseguindo fazer essas coisas, esses exercícios, esses esforços, porque nós precisamos nos esforçar. Esforço. Esforço é algo que exige da gente. Não é fácil. Tudo que a própria palavra diz, né, esforço, é porque nós precisamos dar algo além. E isso não é fácil, nos esforçarmos não é fácil, mas nós precisamos buscar isso. Buscar essa reconciliação. Primeiro, interna dentro de nós, do auto perdão, de perdoar aqueles que nos fizeram algo, tirar isso da gente e depois promover, né? Mais um exercíciozinho aqui que eu queria deixar para vocês. Semelhante ao que a gente fez agora um pouco tempo atrás. Reflita sobre uma pessoa com quem tenha conflito. E aí você vai fazer essas 3 perguntinhas. Posso perdoar essa pessoa? É de cada um. Uns vão responder sim, outros vão responder não, mas é do interior de cada um. Posso desejar o bem a ela? E que pequeno gesto posso fazer para melhorar essa relação? Porque, como eu falei, tem coisas que são no detalhe, nas pequenas coisas. Um sorriso, um cumprimento, um bom dia, que há tempo não é dado. Dar o primeiro passo. Então, que pequeno gesto posso fazer para melhorar essa relação? Isso é para cada um de nós. Ninguém precisa responder, ninguém precisa falar. É um exercício. E são através desses exercícios que a gente vai caminhando. Então, conflitos fazem parte da nossa evolução, como a gente viu lá no videozinho. Se a gente pedir para tirar tudo da nossa vida, eu quero que todo mundo, todos os meus afetos, todos os meus adversários sumam da minha vida.
Mas eles estão aqui para nos ajudar a caminhar. Aí eles estão aqui para que a gente se reconcilie com eles. Então, conflitos fazem parte da nossa evolução. Perdoar e reconciliar traz paz e crescimento. Eu me sinto melhor, eu me sinto mais leve. E aí tudo flui. É lógico que às vezes assim, são tantas pessoas que às vezes a gente tem desentendimento que às vezes eu consigo fazer isso com uma delas. Já é um ponto. Depois eu consigo fazer com outra. E aí nós vamos eliminando, né, essa carga que atrapalha a nossa paz interior. E aí a cada degrauzinho a gente vai evoluindo. E amor e caridade são ferramentas essenciais. Se não tiver amor, não tiver caridade, que é o amor em ação, a gente fica mais difícil. Então são conselhos, né? Vamos dizer assim, que a gente deve seguir. E aí eu trouxe aqui uma mensagem. Mesmo quando parece impossível, a reconciliação nos aproxima de Deus e nos liberta. A cada gesto de perdão e amor, cultivamos a paz em nosso coração e abrimos caminho para a felicidade verdadeira. E aí eu trouxe justamente esse trecho e essa imagem, porque eu achei ela muito interessante. Enquanto a gente não consegue fazer isso, nós estamos acorrentados, nós estamos presos, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo progredir nesse sentido, e a cada gesto de perdão e amor que a gente começa a cultivar essa paz interior em nosso coração, a gente vai se libertando e tendo paz aqui, representado pelos pássaros. Nós nos libertamos. Nós precisamos buscar essa libertação, né? E aí, para finalizar, eu trouxe um videozinho. Agradecer muito a presença de vocês, a colaboração. Vai ficar esse videozinho para reflexão, que a gente possa pensar no nosso dia a dia, nos acontecimentos da vida, naquelas pessoas que a gente ainda nutre de alguma forma algum tipo de ressentimento. O que a gente pode fazer de diferente? Significa que a gente vai sair daqui hoje e vai se reconciliar com todo mundo? Não. Mas nós precisamos dar passos. E depende de nós. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir para que alguma coisa progrida? Alguma coisa aconteça nessa relação que nesse momento não está boa. Ok? Muito obrigado. Vou deixar o vídeo para vocês como uma reflexão também. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Se Deus tem o poder de perdoar a todos, por que não pode me perdoar? Deus pode te perdoar. Eu não. Hoje foi perdoado. Hoje falaremos sobre perdão. Encontrem uma página em branco nos seus cadernos. Eu quero que escrevam estas palavras. Deus, hoje, eu escolho perdoar, e quero que terminem essa frase. Vocês podem me dizer, você não sabe como perdoar essa pessoa, é difícil para mim. Você não sabe o que ela fez. E para isso eu digo, eu sei que é difícil. Mas se vocês foram perdoados por Deus, Ele deu a vocês o poder de perdoar os outros. Eu escolho perdoar. Meu Pai, eu vi Deus transformar meu Pai. I can only imagine. Bom dia para todos, bom domingo, boa semana. Então, nós agradecemos ao Adriano pela reflexão da nossa manhã, agradecer ao Camilo também pela nossa página inicial de reflexão.
né? Manhãs cheias de aprendizado para nós, né? Na próxima quarta-feira, nessa semana, nós estamos numa semana comemorativa do aniversário de Bezerra de Menezes. Então, na quarta-feira agora, o Luiz Carlos ele vai fazer uma palestra comemorativa retratando a vida e obras de Bezerra de Menezes. Nesse dia, na quarta-feira, após a palestra, nós vamos ofertar pizzas fritas. Nós vamos oferecer um festival de pizza frita. Então, quem desejar, após a palestra, nós vamos vender a pizza por R$10, a pizza e o refrigerante. Tá? Então, na quarta-feira, nós temos a nossa pizza frita. Na sexta-feira, que é o aniversário de Bezerra de Menezes, dia 29, nós vamos ofertar um chá com os amigos da EDAC. Esse chá é uma reprodução do que daqui a pouco vocês vão participar do nosso cafezinho. É uma reprodução do nosso cafezinho de domingo, mas é um chá que a gente convida os trabalhadores, aqueles que colaboram, aquelas pessoas que auxiliam a nossa casa, né, que participam, e nós vamos fazer um bate-papo, né? Vamos fazer um bate-papo com essas pessoas, incluindo o cafezinho. Então é a mesma dinâmica, tá? Trazer um item para o café, para a gente fazer um bate-papo na sexta-feira, dia do aniversário de Bezerra de Menezes, que além de coordenar todo o movimento espírita nacional, ele também é mentor espiritual dessa casa. Então, sexta-feira agora é nosso compromisso firmado. E no próximo domingo, quem vai estar aqui é a Ana Paula, encerrando o mês de agosto com o tema Afabilidade e Doçura. Só lembrando que quarta-feira são só 50 pizzas. São só 50 pizzas, então é uma edição limitada, né? Vem correndo, né? Mas também venha para conhecer. Quem não conhece Bezerra de Menezes tem que vir para conhecer, né? A história desse espírito é muito importante para nós e muito importante também para o movimento espírita, tá? Então fica aí o convite. Também continuando com os nossos avisos, nós temos também o nosso tradicional Noite de Caldos. É um evento bem importante da nossa casa. A casa ela gosta muito de realizar esse tipo de evento. Então, no dia 13 de setembro, é um sábado à noite, nós vamos ofertar uma noite de caldos. São 2 caldos, com direito a cada convite tem direito a 2 caldos, né? Um convite está a R$20, com direito a 2 caldos. É uma canjiquinha e um feijão amigo, mas haverá também opção para vegetarianos também, tá? Então nós vamos fazer uma noite de caldos no dia 13 de setembro. A lista de doações para o caldo está ali perto da lista de assinaturas. Então quem quiser colaborar, fica à vontade também para nos auxiliar nesse evento. E os convites já estão à venda na secretaria, tá bom? Nós temos convites à venda. Quem quiser, só adquirir ali daqui a pouco. E quem está nos assistindo também, só entrar em contato com a gente, que a gente oferece meios de reservar os convites também, tá bom? Vocês estão vendo que nós temos uma série de eventos, um ciclo de eventos, para que a gente possa nos auxiliar nas obras da nossa casa. A gente já tem dito há algum tempo de que a gestão atual da casa, ela se finda em dezembro, né? Ela encerra em dezembro, e a partir de janeiro entra uma nova diretoria, e nós temos no intuito de tentar fazer ainda algumas conclusões de algumas obras ainda planejadas, piso, o entorno do banheiro, colocar uma cobertura do banheiro ali. Então a gente tem alguns desafios a cumprir, por isso que nós estamos também fazendo os eventos e também contando com as doações, né? Nós divulgamos a nossa chave Pix, quem desejar, fica à vontade para nos ajudar nessa empreitada, né? Contamos com os amigos da EDAC para que a gente possa continuar com a manutenção das nossas atividades e também a manutenção da nossa casa também, que sempre abre as portas para a gente aprender ainda mais. Então vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, em especial Bezerra de Menezes, nessa semana especial, para que nós possamos, através da presença
das atividades dessa casa de hoje, levar a semente dessa experiência, da reflexão dessa mensagem aos corações dos nossos familiares, da sociedade, e agir no íntimo, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, frequentadores, voluntários dessa casa e também àqueles espíritos que passam por provações, desafios, dúvidas, sofrimentos, que a gente possa ofertar através da palavra do consolo, na palavra do Evangelho, a ferramenta ideal para prosseguirmos em frente na construção da regeneração desse planeta. Mais uma vez agradecemos todas as oportunidades que nos deste e que possamos continuar, ir e semear o Evangelho em todos os corações. Senhor nos ilumine e nos proteja de sempre, que assim seja. Graças a Deus. Aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo um bom dia.